Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Luvita. E hoje nós vamos fazer a receita de um bolo de chocolate trufado com morango. Então, sem mais demora, bora pro vídeo. Bom pessoal, e como eu disse para vocês, nós vamos fazer um bolo de chocolate trufado com morango. Eu vou fazer para o aniversário do meu amor e eu fiz já a massa do bolo, que é o que a gente precisa fazer primeiro. Eu fiz a massa de chocolate, mas eu não gravei para vocês fazendo a massa, porque é a mesma massa que eu ensino a fazer num outro vídeo, que eu vou deixar aí nos cards para vocês. A massa é super simples e super fácil, super prática de fazer, tá? Fiz duas massadas que é para fazer um bolo grande. Então, a primeira coisa que vocês façam seria a massa mesmo do bolo, as duas massadas. Se vocês forem fazer um bolo grande, vocês fazem duas massadas, tá? E aí, agora eu vou explicar o passo a passo de como vão montar o bolo. Como ele é recheado de trufa de chocolate, eu vou fazer primeiro a trufa, o recheio trufado, né? Então, eu vou fazer inicialmente como se fosse mesmo um brigadeiro, tá? E depois eu vou trufar o brigadeiro. Então, eu vou precisar de 2 latas ou 2 caixinhas de leite condensado, 6 colheres de achocolatado ou chocolate em pó, colheres de sopa, tá, pessoal? 3 colheres de margarina. E aí, eu vou levar ao fogo. Eu não vou gravar para vocês, eu vou só mostrar depois o ponto que eu deixo para vocês gravando assim. Porque quem geralmente grava para mim quando eu tô preparando alguma coisa é o meu marido. E ele tá trabalhando e eu tô fazendo o bolo para ele, então não teria nem como ele gravar para mim, tá? E aí depois eu vou pegar, vou derreter no micro-ondas, tá? Mas eu vou explicar para vocês. 2 barras de chocolate, tem que ser chocolate ao leite, tá? Pode ser barra comum ou aquela que a gente usa para fazer ovo de Páscoa. Não tem problema que seja assim, tá bom? Vamos precisar de 2. E eu vou usar de 1 a 1,5 creme de leite. Por quê? Porque tudo vai depender da consistência que eu quero chegar, tá bom? Mas aí eu vou mostrar para vocês. Então, vamos lá fazer o recheio trufado. Pessoal, uma dica, com a panela ainda desligada é que eu coloco as 3 colheres de margarina, tá? Então, já coloquei aqui. E aí sim que eu vou ligar o fogo, colocar as 6 colheres de achocolatado em pó. E depois, somente que eu coloco o leite condensado. E aí, então, não para de misturar, tá? Até chegar no ponto. E qual que é o ponto? É quando ele desgruda do fundo da panela. Mas aí eu vou mostrar pra vocês qual que é o ponto, tá bom? Tá, então, esse daqui é o ponto, tá, gente? Ó, mexeu, tá vendo? Ele tá soltando. Esse seria o ponto aqui pra gente fazer o nosso creme trufado, tá? Então, desliga e continua mexendo. Então, pessoal, agora eu já tô aqui com uma das barras e eu vou levar, porque como o potinho é um pouquinho pequeno, então eu vou levar primeiro essa daqui, vou derreter, e aí depois eu vou derreter essa outra barra, tá? Eu não tô fazendo propaganda da marca, eu peguei a marca que tava lá, que pra mim era melhor pra derreter, embora a Lacta seja uma ótima marca. E aí eu vou derreter um pouco pra gente colocar. Então não precisa esfriar muito agora a questão do brigadeiro que a gente preparou, tá bom? A gente pode colocar ele quente mesmo, que a gente vai derreter também pra colocar lá. Só que a gente dá uma derretidinha, tá bom? Vou derreter e aí quando eu estiver colocando lá na massa pra vocês, eu mostro. Pra derreter, pessoal, é mais ou menos, vocês vão colocando lá de 15 em 15. O primeiro vocês podem colocar 30 segundos e aí vocês vão vendo depois de 15 em 15 segundos, de 20 em 20 segundos. Fiquem de olho, tá? Pra não... como ele já é no caso esse daqui, já é um chocolate feito, né? Ele já é um chocolate trabalhado, então vocês se atentem mais, tá? Só vai colocando aos poucos, na hora que ele derreter, já é o ponto, não precisa derreter até tudo, não. Na hora que ele derreter um pouco, já é o ponto pra gente colocar, porque o nosso brigadeiro já tá
quente, então ele vai ajudar a derreter mais ainda o chocolate, tá bom? Derreteu bem e foi 1 minuto e 15 no total, tá? Então, derreteu, é só despejar aqui no brigadeiro que a gente fez, tá? Despeja tudo. Aí a gente vai mexer um pouco e já vai derreter a outra. Se você tiver uma forminha um pouquinho maior, aí você já derrete os dois juntos, tá? Mistura bem, que é pra incorporar, tá bom? Então, mexe bem. Bom, pessoal, já fiz o outro processo novamente, tá? Do chocolate. E agora, a gente coloca o creme de leite. Nossa, mas não vai azedar o creme de leite se eu colocar com ele quente? Bom, pessoal, o creme de leite de caixinha não azeda. Se fosse creme de leite fresco, sim, tá? Não pode. Então, eu vou colocando aos poucos, tá? E vou mexer. Então, se eu colocar muito creme de leite, ele vai ficar muito mole. Então, eu vou usar uma só. Quanto mais creme de leite você colocar, mais cremoso ele vai ficar. Ele endurece depois? Endurece. Também você não pode colocar muito, tá? Não endurece, fica duro. Mas ele endurece num tanto, numa consistência, tá? Então, um creme de leite aqui, pra mim, tá bom. Como eu falei, eu vou usar de 1 a 1,5. E eu, no caso, aqui, vendo essa consistência, eu vou usar uma só. Como eu falei, já que é pra hoje. Feito isso, eu vou colocar na geladeira e vou fazer os outros processos. Vou bater, no caso aqui agora, o chantininho e vou mostrar pra vocês. Bom, pessoal, para fazer o chantininho aqui não tem segredo, na verdade tem várias receitas de chantininho na internet e só para dar uma consistência legal assim para fazer a cobertura do bolo, tá? Então eu vou colocar depois de umas 10 horas a 12 na geladeira, tá? Para você usar esse bate chantilly, eu tô usando o Chantimix da Amélia, que é o que eu usei também na torta de banoffee. Então, são 2 que eu uso, tá bom? E aqui eu tenho 5 colheres de umas 4 colheres, eu coloquei 5 rasas, tá? De açúcar. E embaixo tá aqui umas 6 colheres de leite ninho. E aí eu vou colocando aos poucos depois, mas primeiro eu dou uma batidinha sempre, tá bom? Então, vamos lá. Dei uma leve batida só, mas sempre na velocidade máxima quando a gente estiver batendo chantilly ou se a gente estiver fazendo clara em neve. Pessoal, é sempre a velocidade máxima, tá? Da batedeira. Então, eu vou despejar aqui, como tá por cima, o açúcar e já vou despejar um pouco do ninho. Só que aí eu vou deixar um pouquinho. Se eu ver que eu preciso de mais, aí eu coloco, tá bom? Vamos lá, vamos bater. A consistência do chantininho, ela é bem mais durinha, dá pra ver, né? E aí eu vou reservar ela na geladeira um pouquinho, porque agora eu vou lavar e picar os morangos. Bom, eu já separei
13 morangos, que esses daqui vão pra enfeitar o bolo, tá bom? Eu usei no total 2 caixas de morango, aquelas caixinhas que a gente compra no mercado normal. O restante eu piquei, então separei 13 morangos, os mais bonitos ali pra fazer um enfeite. E o restante eu piquei, meio que fatiando, picando ao mesmo tempo, tá? Não precisa ter uma ordem, só pra gente vai colocar por cima do nosso recheio trufado, tá? Misturinha, eu gosto de usar um pouco de leite também, tá? Então eu faço uma caldinha com água e açúcar, tá? Eu coloco umas 3 colheres de açúcar assim, tá? Rasas. E coloco um tantinho de água. Não muito, tá? E depois eu ponho um pouquinho de leite. Nossa, que estranho, tem gente que vai achar estranho, mas não. Fica gostoso, tá? E fica bem molhadinho. E aí não fica aquela coisa muito doce, pra não ficar aquela coisa enjoativa no bolo, tá bom? E aí eu vou furar ele e vou vir molhando. Eu já furei ele com garfo mesmo, tá vendo? Os furinhos assim aleatórios. E aí eu venho colocando. E aí ele absorve, tá bom? Eu vou fazer isso em todo o bolo. E aí eu já volto com vocês. A gente vai espalhar o nosso creme trufado por cima, tá? Então é só ir colocando e espalhando. Quando a gente espalha, tá? A gente respeita um tantinho aqui, ó, das laterais. Porque quando a gente vier com a outra massa por cima, ela vai fazer peso e aí vai derramar o recheio pros lados, tá bom? Mesmo se derramar, depois a gente passa, tá? Uma colher ali pra uniformizar antes de colocar a cobertura. Mas a gente deixa esse tanto. Isso não quer dizer que vai ficar sem recheio, tá? Essas laterais. Ao contrário, como eu falei, quando colocar, ela vai se espalhar pros cantinhos. E agora, a gente vai colocar os morangos, tá bom? Então, é só ir colocando os morangos todinhos aqui para deixar bem recheado. Um pouco de recheio por cima, tá? Que sobrou. Aquela quantidade de recheio que a gente fez é mais do que o suficiente, porque ainda sobra, tá? Essa trufa que você também pode usar, por exemplo, esse recheio aqui você pode usar de repente para fazer um panetone no fim de ano. Então já fica uma dica para vocês aí. Vocês podem colocar, de repente, ao invés de colocar até morango, vocês podem colocar, por exemplo, nozes ou avelã, que ficaria muito gostoso num recheio. Comprar um panetone pronto, não precisa nem fazer ele em si, mas rechear ele e por cima fazer pegar aquelas coberturas de chocolate, derreter, jogar por cima. E aí você pode colocar ou frutas, por exemplo, se você quer fazer um de morango, você pode colocar, ou você pode colocar nozes, avelãs, também é uma ótima dica aí pro fim de ano pra vocês também, tá? E agora a gente vai colocar o chantininho aqui, ele já tá molhadinho tudo. Aí agora a gente coloca o chantininho e vamos cobrir e decorar. Não tem segredo. É só ir colocar aqui por cima e depois ir ajeitando as laterais. Comprei esse spray, porque ele aí já faz o jus do bico de confeiteiro aí pra fazer detalhes, tá ok? Seria o chantilly spray normal, tá? Mas se você tiver bico de confeiteiro, o chantininho seria até melhor, tá ok? Então, vou decorar e volto com o bolo prontinho pra vocês. E esse foi o resultado, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem bastante like e se inscrevam no canal se não forem inscritos. Um super beijo e eu vejo vocês em todos e nos próximos vídeos. Tchau!